corridinha aqui com a nossa pauta, que hoje a nossa versão aqui do All News é mais compacta. Hoje o presidente Lula, né, o governo publicou no Diário Oficial a sanção do orçamento de 2026, do orçamento do governo federal para 2026, e ele veio com 26 vetos. E alguns desses vetos têm aí alguma possibilidade, alguma chance de causar atritos com o Congresso. Um dos vetos, ele tira ali a possibilidade de uma correção do fundo partidário, uma correção desde 2016, o que geraria um impacto de 160 milhões de reais. O fundo partidário é aquela verba, né, que os partidos usam para as suas despesas normais, não é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, os partidos ganharam de goleada nesse orçamento. O governo queria dar 1 bilhão de fundo eleitoral, os partidos conseguiram elevar para 4,9 bi, quase 5 bilhões de verba para o fundo eleitoral. Mas fundo eleitoral, como o próprio nome diz, é em ano de eleições. O fundo partidário é todo ano. E aí os partidos tinham ali inventado uma correção desde 2016 que elevaria a despesa em 160 milhões. O governo foi lá e vetou. O governo também vetou a possibilidade de, nas emendas parlamentares, haver aquela correção, aproveitar emendas que já haviam sido não aplicadas, não gastas no passado, né, aqueles restos a pagar que vinham de anos anteriores e que ali na elaboração do orçamento, os parlamentares resolveram ressuscitar essa verba também, elevando ainda mais as emendas parlamentares. O presidente Lula vetou também essa possibilidade dos restos a pagar, que inclusive já vinha sendo contestada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Flávio Dino. Couto, você vê possibilidade aí de algum desgaste com o Congresso por conta desses vetos? Olha, desgaste é inevitável, mas os vetos são necessários. Aliás, esse negócio do fundo partidário, fundo eleitoral que você falou, tudo isso aí é um poço sem fundo, né? Eles querem cada vez mais. Esse ano aumentaram, como você acabou de falar, o fundo partidário, e as emendas parlamentares passaram de 60 bilhões de reais. É praticamente metade de todo o dinheiro que o governo tem para investir em despesas não obrigatórias, né? Tem que ter um limite isso, Mauro. Não dá para o Congresso. O Congresso quer mandar no país, mandar no orçamento. E não dá. Fica todo mundo falando que tem que fazer o ajuste fiscal, tem que cortar despesas do governo e tal, e o Congresso que fica cobrando isso só aumenta a despesa. Sabe? É isso que não dá. Vai ter problema, claro, mas quem fala de fazer isso? Lembrar que só de emenda parlamentar nesse ano são cerca de 61 bi, hein? 61 bi em emendas, e uma boa parte disso vai ser obrigatório que o governo execute boa parte desse valor já no primeiro semestre, que é para que os parlamentares destinem essas verbas às suas bases eleitorais. Por conta disso tudo, teve redução no orçamento nas verbas do Auxílio Gás, naquele programa Pé de Meia, que é um programa voltado à educação e manter os jovens na escola. Teve redução também em programas destinados a bolsas de estudo em universidades, bolsas de estudo no ensino superior. Tudo isso teve redução. Quer dizer, as emendas parlamentares estão ganhando de goleada, Paulo. É curioso isso, né? Porque enquanto instituições privadas, ou mesmo o governo federal, né, anunciam a ideia de fazer mais com menos recursos, né, a gente vê os partidos seguindo a via oposta, fazendo menos com mais recursos, né? É uma situação esdrúxula de como funcionam os partidos brasileiros. E fora o fato de que, claro, existe toda a estrutura, né, de funcionamento dos partidos, mas boa parte dessa verba, em tese, deveria ser usada, né, para questão de publicidade, né, manutenção dos partidos, mas é curioso que a gente não vê os partidos, de fato, usando esse dinheiro para o bem da população, né? Às vezes a gente vê
sustentando seus próprios políticos, né, o presidente, o vice do partido, a própria Michele Bolsonaro recebe verbas do PL, não se sabe exatamente para quê, para dar palestras e assim por diante. Então, é uma verba que não tem fundo, como o Cocho nos disse aqui. E para piorar a história, né, é importante a gente refletir sobre esse fato, né, de que o Brasil precisa cortar o orçamento, e quem tem que dar o primeiro exemplo é o próprio Congresso, que tanto critica o governo pelos seus custos elevados, mas também não faz nada em nome do orçamento brasileiro, né? Então, o Congresso hoje está em saia justa. E mais um ponto, né? O Lula vetou esse aspecto, né, a questão do fundo partidário, exatamente para jogar mais lenha na fogueira, né? O que isso significa, né? Há uma situação já de atrito com o Congresso, já posta, né, ainda mais em ano de eleição, e um ano antes também já estava assim. Então o Lula tenta criar uma visão mais negativa da opinião pública sobre o Congresso brasileiro, com o objetivo, né, de conseguir, na próxima eleição desse ano, né, aliás, eleger mais candidatos do PT e dos partidos aliados. Então a gente vai ver nesse primeiro semestre, antes de que as chapas estejam fechadas e os candidatos também para as eleições, o Congresso jogando contra o governo jogando mais lenha na fogueira, agindo contra o Congresso com a intenção de um prejudicar o outro, mas no final das contas o grande objetivo é que a direita mantenha a sua hegemonia dentro do Congresso e até mesmo aumente, e o PT, principalmente, diminuir o déficit de deputados e senadores que tem nas duas casas legislativas, e com isso conseguir também eleger outros políticos que são aliados ao partido, ao PT. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Diante desse cenário... Coach, deixa só eu chamar um intervalo. Coach, rapidinho, deixa eu só chamar um intervalo para quem está na TV a cabo. A gente volta já com o All News. Até já. E seguimos aqui juntos pela internet. Manda ver, Coach, com a sua pergunta. Diante desse cenário que você descreveu, que está perfeito, como é que você define hoje o sistema político brasileiro, o regime político que nós vivemos? Antigamente falava em presidencialismo de coalizão. Isso aí hoje parece mais um presidencialismo de colisão, né? Estão colidindo os poderes aí toda hora, né? Que regime nós vivemos? Você definir? Você tirar as palavras da minha boca. Exatamente usar esse termo, né? O presidencialismo de colisão, né? A gente vê parte, né, do Congresso atacando o STF, as decisões do Alexandre de Moraes, o Arthur Lira, até mesmo quando o presidente tentou fazer aprovar uma lei que poderia fazer com que o Congresso barrasse decisões do STF. Não existe nenhuma democracia do mundo, né? A voz final é sempre da Suprema Corte. Enfim, então a gente vê o Congresso também atacando o Poder Executivo. Então a gente está bem longe, né, de uma harmonia entre os poderes, né? Eles são independentes, mas não são harmônicos. É uma democracia de colisão entre os poderes que nós temos hoje, infelizmente. Quem sai perdendo com essa história é a população, porque os partidos, os políticos, principalmente, acabam olhando para o próprio umbigo e não para os interesses nacionais, né? O que interessa é manter o status quo, a hegemonia política dentro do Congresso, e nós vimos o resultado nos últimos anos, né? Um Congresso que cada vez mais aprova verbas em nome dos parlamentares, e esse dinheiro não se sabe exatamente onde foi parar. O STF, por sua vez, com o Flávio Dino, pediu para que houvesse investigações por parte da Polícia Federal para saber onde esse dinheiro foi aplicado, se é que foi de fato, ou para onde ele foi desviado. Então isso cria uma fragmentação maior entre esses poderes, uma dissociação política e uma sensação permanente de instabilidade política. Quem sai perdendo com isso é a própria democracia e os interesses da população, né? Colocando brasileiros uns contra os outros e não pensando num projeto de nação em nome do desenvolvimento real do Brasil, né? A gente já tá quase voltando, Coach, do intervalo, e a gente tem 15 segundinhos para voltar, e aí a gente junta todo mundo que está também na TV a cabo, porque a gente teve hoje um fato muito interessante, relevante, que a gente vai ficar observando no mundo também. Estamos de volta com todo mundo.